tá? Então basta lembrarmos da própria ordem como Paulo ensina essas coisas em Romanos 8, não é? Ele começa, por exemplo, no capítulo 8, no verso 1, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e termina dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aqui eu estou pegando o primeiro versículo de Romanos 8 e indo para o finalzinho de Romanos 8. Mas vale a pena para nós fazermos uma breve avaliação, ou tentar fazer uma leitura rápida, breve aqui de Romanos 8, para entendermos como nesse capítulo de Romanos, não é, nós temos uma segurança na salvação, na eleição. Então, se alguém algum dia chegar para vocês e falar bem assim: não, vocês reformados estão usando aí 2 versículos de Romanos 8 para afirmar a doutrina de vocês, embora que sejam 2 versículos, né? O verso 29 e 30, tão diretos, tão contundentes, tão claros, que sinceramente a pessoa deve estar com algum problema para não conseguir ler aquele texto compreendendo de verdade, porque é claro demais, não há nenhum mistério ali não, é a verdade revelada, declarada e ponto. Mas para ficar claro para cada pessoa que esses 2 textos não são uma fala isolada de Paulo. Paulo estava escrevendo aos Romanos. E ele começou a escrever um monte de assuntos ali, do nada, deu uma doida em Paulo e escreveu uma coisa que não tem nada a ver. Não é? Uma coisa sem sentido. Não é isso que acontece. E podemos então dar uma pequena resumida em Romanos 8 para entendermos como esse capítulo é dividido. Eu quero fazer isso agora para os irmãos entenderem, né, sobre a segurança que estamos aprendendo aqui no artigo 9 dos cânones de Dort. Então, eu quero olhar para Romanos 8 para isso, tá? Deixa-me ler então. Por exemplo, Romanos 8, do verso 1 ao 11, aprendemos que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, e ainda aprendemos como podemos averiguar nossa vida a esse respeito, não é? Nos questionando se estamos realmente em Cristo ou não. Andamos segundo a carne ou segundo o Espírito? É o que nós podemos nos perguntar do verso 1 ao 11, não é? No verso 9, a parte B, aprendemos que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se estamos nele, isto é, se somos realmente de Cristo, então não há condenação. Então, só do verso 1 ao 11, temos uma palavra que já nos dá segurança. Mas não somente a segurança, não é, no que diz respeito ao que Deus está dizendo para nós, mas também ao fato de que nós podemos, nós mesmos, avaliar nossa própria vida diante da palavra de Deus. Nós estamos em Cristo? Podemos nos fazer essa pergunta. Estamos em Cristo de verdade? Porque se estamos, pertencemos a Ele e, portanto, não há condenação. Agora, se não estamos em Cristo e a nossa vida vai denunciar isso, então não há esperança para nós. Essa avaliação pessoal cada um pode fazer, tá? Isso do verso 1 ao 11. Do verso 12 ao 17, aprendemos que a vida cristã, isto é, a vida no Espírito, identifica que somos filhos de Deus e que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E esta, então, meus irmãos, é a providência de Deus na vida dos seus eleitos. Então, do verso 1 ao 11, aprendemos sobre essa segurança de podermos nos avaliar também, se estamos na carne ou no Espírito. E aqui do verso 12 ao 17, aprendemos, não é, que esses que são de Cristo, que pertencem a Ele de fato, não é, sobre quem não há condenação mais porque estão em Cristo, e podem também avaliar a sua própria vida e se questionarem se são filhos de Deus. Ele vai seguindo essa lógica, vai crescendo esse raciocínio. Então, se são ou não filhos de Deus? Porque os filhos de Deus andam segundo Deus. Como nós aprendemos aqui, os que têm o Espírito de Deus são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus. Tá? E, portanto, são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, já nos demonstrando a providência de Deus com relação à vida dos eleitos. E aí, chegamos ao verso 18 até o 25, onde aprendemos que o que será manifestado na vida dos eleitos, no final de tudo, não pode ser comparado com nada que provamos aqui. Que mesmo em um mundo caído, corrompido, não precisamos perder as esperanças, porque Deus mesmo, na volta de Cristo, há de redimir, não é, o mundo. O mundo será redimido quando os filhos de Deus forem manifestados. Baseado em tudo isso, não é, o que lemos antes, o dia da redenção está seguro. Então veja, percebam que ele está falando para quem pertence a Cristo, para quem está ligado a Cristo, para quem tem o Espírito de Cristo e, portanto, é filho de Deus e é guiado por Deus. Pessoas sobre quem ele já falou que não há condenação, porque são de Deus, porque são de Cristo.
E agora o que ele fala também a respeito do dia da redenção, pensando em um mundo caótico, em um mundo onde há corrupção, onde há morte, por exemplo, não é? E também no mundo onde nós mesmos, que somos os primeiros frutos do Espírito, também gememos aguardando o dia da redenção. Ele está dizendo para estes que pertencem a Cristo que a redenção é segura, que ele voltará sim para redimir, não é? Todas as coisas. E nós, nesse sentido, seremos as primícias nessa lógica de redenção. Porque o mundo será redimido quando os filhos de Deus forem manifestados. No dia da redenção. Quando o Cristo nos transformar. Não é? E aí podemos já pensar na questão de novo céu e nova terra, aqui nesse texto. Já para mostrar uma redenção segura. Chegamos finalmente, então, do verso 26 até o 30 de Romanos 8, onde aprendemos que o Consolador, enviado e derramado sobre nós, não deixa os eleitos sozinhos. Olha como Paulo vai crescendo, não é? No argumento para fortalecer a segurança do povo de Deus, tá? Pelo contrário, aqui, ele não vai nos deixar sozinhos, pelo contrário, não é? Mas o Espírito Santo, o Consolador, os ajuda em sua jornada neste mundo. E que a intercessão do Espírito Santo pelos eleitos é a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede pelos eleitos de Deus. Podem notar aqui que tudo que lemos até agora, eu estou bem que resumindo e parafraseando Romanos 8, por parte, digamos assim, já está nos mostrando, não é, qual é o direcionamento de Paulo. No que Paulo estava pensando? Nos eleitos de Deus. Tá? E então, de maneira muito clara, aprendemos que o Espírito Santo intercede pelos eleitos. Por isso mesmo, somos assegurados, mais uma vez, na providência infalível de Deus sobre os seus eleitos, como lemos no verso 28. O texto que nós já conhecemos tanto, né? Ou seja, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é a providência, são os decretos sendo cumpridos na vida dos eleitos, não é? E esta providência opera sobre aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. É o que o texto diz. Então Paulo é ainda mais claro aqui nessa parte, nesse trecho, e fala da eleição e predestinação para mostrar a segurança nos decretos de Deus, de salvar aqueles que amou na eternidade. Fomos predestinados, é o que o Paulo ensina aqui. E lembre-se, ele não está falando de maneira aleatória, não é? Porque se todo mundo é eleito, então não há eleição. Isso não faz sentido, não é? Então ele está sendo muito claro e mostrando para onde ele está direcionando a sua palavra de consolo. É para os membros do corpo de Cristo, aqueles que estão em Cristo, os que pertencem a Cristo, os que têm o Espírito de Cristo, isto é, os seus eleitos. Então aprendemos que fomos predestinados para sermos moldados à imagem, não é, do grande eleito de Deus, que é o seu Filho. E a providência em operar os decretos é tão clara e segura aqui que ele trata de toda a salvação, do começo ao fim, de eternidade a eternidade, como sendo já realizada, cumprida, perfeita. É o texto que nos mostra a grande corrente da salvação. Não é? Ou seja, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E finalmente, então, chegamos aqui, não é, dos versos 31 ao 39, que é a parte final do capítulo, não é? Para fechar então com chave de ouro, depois de ter dado tanta segurança e depois de ter apontado para o trabalho do Espírito Santo em favor dos eleitos, Paulo então aponta para o fato de que Deus fez, entregando seu Filho unigênito para salvar os eleitos. Deus fez isso. E que o Filho está à destra de Deus, também intercedendo por seus eleitos, por nós. Por isso, depois de tantas verdades a respeito da salvação perfeita, segura, inalterável e infalível, ele conclui finalmente dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, isso é um resumo parafraseado de Romanos 8, dividindo por partes. Tá? Então, se alguém um dia vier falar bobagens para vocês, né, vocês têm que responder. Podem lembrar dessa aula e lembrar disso, né? Se vamos ler Romanos 8, nós não vamos ler apenas 2 versículos, não. Tá? Isso é atitude de herege, de arminiano, de gente que gosta de ficar pegando pedacinhos de um versículo, trechinhos, e fundamentando a doutrina naquilo. Nós estamos lendo todo o capítulo aqui para mostrar que Paulo construiu essa ideia no capítulo.
Ele não fala de maneira aleatória e sem sentido, do nada. Paulo está falando de um assunto que não tem nada a ver, ou então de um assunto que tem a ver com o homem fazendo. O homem faz, o homem usa o seu livre-arbítrio, o homem que procura a salvação por si mesmo, e do nada, ele vai e lança uma predestinação no meio. Não! Ele constrói toda essa ideia. Ele dá segurança do começo ao fim do capítulo. Sinceramente, eu não consigo entender como que alguém pode ler um capítulo como esse da Bíblia, né? Da Carta aos Romanos, ou outros também, e ainda assim ser arminiano, ser remonstrante, e ainda assim negar as doutrinas da graça. Isso não faz o menor sentido, na verdade. Eu fico realmente observando isso, e pra mim, sinceramente, ao notar que o texto é tão claro, não tô nem falando de pessoas que estão rejeitando o que é apelidado de calvinismo hoje. Não. Talvez as pessoas elas não entendam o que isso é e falem bobagens. Tem gente que de vez em quando chega aqui no canal, o calvinismo é do diabo, o calvinismo é isso e aquilo, o calvinismo acusa Deus de ser assim, assim, assado. Olha, sinceramente, quem tá falando isso não sabe o que é calvinismo, né? Eu já até fiz uma recomendação recente pra pessoa. Ó, vai ler primeiro antes de falar. Né? Então você vai ler Calvino, ler as Institutas, ler os comentários bíblicos de Calvino, talvez as cartas, ler as confissões reformadas, estude antes de falar bobagem, porque você não sabe o que é calvinismo. Então, mas eu estou falando para pessoas que têm uma Bíblia em suas mãos e dizem ler essa Bíblia. Como que alguém que tem a Bíblia pode ler esse texto, não é? Completo, não um versículo ou 2 versículos ou a fração de um versículo, mas um texto completo com uma ideia perfeitamente construída do começo ao fim para mostrar a segurança da eleição dos eleitos de Deus, do povo de Deus, os predestinados, os decretos de Deus. Está tudo aqui no texto, é só ler, né? Sem problema nenhum. Então se alguém está lendo a Bíblia e está negando isso ainda, eu penso que a questão aí não é visão teológica não, a questão é porque não tem fé mesmo. Não crê, cara. Não faz sentido isso.